Pergunta: qual é o papel da paciência na demonstração? Resposta: se realmente voltarmos à consciência e sentirmos o clique, então saúde e harmonia aparecerão. Mas a demonstração da vida espiritual pode não vir de uma só vez e pode acontecer de não manifestar-se imediatamente. Lembro-me da experiência de Saulo de Tarso. Depois de anos de estudo, o Cristo veio a Saulo como uma luz ofuscante. Podemos pensar que naquele momento ele teria sido totalmente renovado. No entanto, foram mais 9 anos antes de ele começar a ir para a pregação. Ele passou 9 anos morando na Arábia, deixando a luz que veio naquele flash ofuscante se revelar e desdobrar-se. Nós também podemos ter um lampejo de luz, talvez sobre o assunto do suprimento, e a partir desse momento pode haver um aumento dia após dia e semana após semana, apenas o suficiente para que esse aumento nos mantenha prosseguindo. Se você considerar isso em termos de tempo, pode parecer um período muito longo, antes que todo o quadro do suprimento se revele ou se desenvolva. Foi em 1932 que eu captei a visão de que Deus é o único princípio criativo e que todas essas outras ideias sobre pensamento errado e pecado não tinham nada a ver com cura ou suprimento. Mas foi só em 1946 que eu publiquei um livro e saí para ensinar esta verdade. Foram anos e anos de paciência, enquanto esta nova consciência estava se formando e se renovando. É provável que nos tornemos impacientes por resultados e sintamos que se recebermos um tratamento hoje, estaremos no céu amanhã. Provavelmente, quando alcançarmos a consciência do Cristo, todas as demonstrações serão instantâneas. Jesus disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4, 35. Mas não se esqueça também que 3 anos se passaram antes que Jesus pudesse por fim dizer: aquele que me viu, viu o Pai que me enviou. Sabemos que quando ele tinha 12 anos de idade, ele já havia captado a luz interior, mas ele não começou o seu ministério até estar com 30 anos de idade. Então, mesmo Jesus teve seus períodos de espera, dias, meses e anos, em que a paciência era necessária. Eu digo a todos que realizam este trabalho: sua consciência deve ser renovada. Você foi criado na crença de que aquilo que está aqui fora no mundo é realidade, e agora está lhe sendo dito que sua consciência é realidade. Você acha que pode alcançar toda a implicação dessa verdade durante uma noite? Você pode fazer isso intelectualmente, mas mais cedo ou mais tarde alguém vai bater na porta e pedir-lhe para pagar uma conta que você não pode pagar, ou lembrar que você tem uma dor de cabeça, e então você terá que começar a viver essa verdade. O que estamos fazendo não é criarmos milagres, estamos renovando a consciência. Nós estamos morrendo diariamente, estamos renascendo do Espírito, e esse renascimento vem apenas com a paciência. Todas essas coisas que eu disse a você é verdade, mas você vai demonstrá-las se e conforme eles se tornem parte integrante da sua consciência. A consciência curativa do praticante é um estado de consciência que perdeu o medo, o ódio ou o amor ao erro. Isso é tudo o que existe para a consciência do Cristo, que é a sua consciência individual quando você não tem mais medo, ódio ou amor por qualquer erro de qualquer nome ou natureza. Você pode abandonar esse medo, ódio ou amor da noite para o dia? Não. Você deve passar pelo processo de renascer, e isso requer paciência e perseverança. Você pode ter que ficar firme diante de uma aparência muito oposta. Pode ser em face de uma aparência muito persistente. E então, você terá que se firmar de novo e dizer: eu estou renascendo do Espírito, eu estou sendo renovado.
Não vou mais temer, odiar ou amar aquilo que está fora de mim. Vou permanecer na verdade que sabe que a consciência é a lei para aquilo que está fora. Você vê? É preciso paciência. Pergunta: você discutirá a meditação? Resposta: quando você se volta para dentro da meditação, você pode nem sempre receber a resposta imediatamente. De fato, pode não haver nenhuma resposta para você receber naquele momento, mas a resposta estará lá mais tarde para atender a qualquer situação que surja durante o dia. Quando eu medito de manhã, pode acontecer de nada em particular vir a mim, mesmo que eu sempre sinta uma sensação da presença. Mas uma hora ou outra depois, quando alguém telefona ou escreve, a resposta está lá. Minha constante meditação me mantém conscientemente uno com Deus, em unidade com o infinito. Isso me mantém constantemente no ponto em que o que eu preciso surge. Eu não tenho que meditar cada vez que um pedido de ajuda vem a mim, porque eu tenho meditado 20 horas entre as 24 do dia. É como manter uma linha aberta no painel de comando. Não importa quem ligue, a linha está aberta. É tudo uma questão de unificação. Essa é a razão pela qual eu reitero repetidas vezes: por favor, nunca empreenda qualquer coisa sem voltar-se para dentro, sentindo a sintonia que diz a você: não tenha medo, companheiro, eu estou aqui. Então saia e faça qualquer coisa que você tenha que fazer. A presença está lá contigo. Quanto mais você percebe sua união com Deus, mais harmonia de saúde, sucesso e prosperidade você experimenta. Este resumo não fará de você um excêntrico. Você continuará a curtir a vida como qualquer outra pessoa. Filmes, bons livros, boa música, boa comida e bons amigos. Mas você reconhecerá que é sua unidade consciente com Deus que traz sua saúde, harmonia e prosperidade. Eu nunca dou um tratamento no sentido comumente aceito do mundo. Meu único tratamento é uma unidade consciente com Deus. Se alguém ligar e disser: eu tenho um problema de desemprego ou saúde ou qualquer outra coisa, meu tratamento é uma unidade consciente com Deus. Nada menos que a unidade consciente com Deus fará isso. Pergunta: você discutirá a oração do Senhor? Resposta: há alguma discordância no mundo da igreja e entre os estudiosos da religião quanto à autenticidade da oração do Senhor. Alguns estudiosos não acreditam que Jesus tenha dado o Pai Nosso ao mundo, enquanto outros acreditam que ele o fez. A principal razão para essa dúvida é que a oração do Senhor não está de acordo, aparentemente, com o ensinamento do Mestre. O Mestre não ensinou que seria bom para nós pedir a Deus qualquer pão cotidiano. Ele ensinou: vosso Pai sabe de que coisas tendes necessidades antes que peçais, e é de seu bom grado dar-vos o reino. Uma autoridade bíblica afirma que quando os tradutores chegaram àquela parte do Novo Testamento, onde o discípulo disse: ensina-nos a orar, o Mestre não respondeu. Os estudiosos acreditam que algo foi perdido, e então, quando eles encontraram a página na qual o que é chamado de oração foi escrita, eles a inseriram naquele lugar. Independentemente de o Mestre ter nos dado ou não a oração do Senhor, não se esqueça que nela existem leis, assim como existem em todos os seus ensinamentos. Em outros lugares, assim como no Pai Nosso, ele ensinou a lei do perdão, e através dessa lei, nós perdoamos os nossos devedores. Na proporção em que somos capazes de soltá-los e deixá-los ir, nossa própria consciência se torna livre. Se partes da oração do Senhor, ou todas elas, têm significado para você, não importa se ou não era uma parte das palavras reais de Jesus. Tudo o que é verdade, independente de sua origem. Podemos ficar bem onde quer que nos encontremos. Pessoalmente, encontro muita sabedoria nesta passagem em particular. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pergunta: o praticante deve assumir a responsabilidade por um caso? Resposta:
Nossa atitude deve ser a mesma com um ser humano como seria com um cachorro, um gato ou um pássaro. A verdade que sabemos deve manifestar-se externamente na cura, seja qual for a condição. No entanto, só porque aceitamos a responsabilidade não significa que devemos sempre sermos capazes de trazer a cura. Um ser humano difere de plantas ou animais porque o ser humano tem a liberdade de escolha para determinar seu próprio destino. Persistência em materialidade bruta pode enganar e afastar uma pessoa do desdobramento espiritual da saúde ou da riqueza por algum tempo. As pessoas que não se prestam à vida espiritual ou que insistem em apegar-se ao sentido material da existência nem sempre podem responder à cura espiritual. Por quê? Porque se um paciente está tão longe da alma e está imerso nos sentidos, ele pode bloquear o trabalho do praticante. Quando eu digo que o praticante deve aceitar a responsabilidade, quero dizer da seguinte forma: se um indivíduo pedir ajuda, qual é minha responsabilidade? É ver um ser humano que precisa de saúde ou reforma, ou não será melhor se afastar dessa imagem e dizer: não, Deus é a única realidade do ser, recusando-se assim a lutar contra a condição material ou tentar curá-la? No momento em que uma pessoa lhe pede ajuda e você olha para sua condição humana, você está concordando que há uma doença ou um pecador. Então, depois de ter aceito a aparência como um fato, você tenta curá-lo através da mente. O verdadeiro tratamento é: meu reino não é deste mundo. Meu reino, reino espiritual, não é do mundo material, mortal. Não estou aqui para reformar ou curar um mortal. Eu devo desviar o olhar da mortalidade e contemplar o homem espiritual. Nesse sentido, então, é minha responsabilidade como praticante não aceitar a evidência dos sentidos, mesmo quando esta evidência testemunha um mortal doente ou moribundo. Essa é a minha responsabilidade exclusiva. A responsabilidade do paciente é receptividade. Na medida do possível, ele deve estar disposto a desistir do seu sentido material de existência para aceitar o espiritual. Ele não deve simplesmente estar disposto a ter perfeito um coração que foi diagnosticado como imperfeito, mas também estar disposto a voltar-se para esse sentido espiritual de viver, ao menos desejar uma vida espiritual. Se ele não está disposto a desistir de seu senso mortal de existência, se ele quer se apegar a isso e olhar para o praticante como uma aspirina com a qual alivia a dor, o praticante pode falhar e o paciente também pode falhar. O mestre ensinou que, se eles não acreditam ou aceitam você, você deveria deixá-los. Pergunta: como alcançar uma convicção interna de fé? Resposta: o verdadeiro sentido da fé é uma transmissão de Deus de dentro de você. Peça fé como você pediria uma revelação de harmonia, saúde ou suprimento. Fé não é uma qualidade do ser humano, fé é divina. Quando as pessoas têm uma fé que lhes vem do mundo exterior, não é realmente fé, é uma crença cega. Fé é de Deus, fé é compreensão. Você tem fé que 2 vezes 2 são 4 e isso não muda. Essa fé é baseada em sua compreensão das leis da matemática. Eu tenho fé que a lei de Deus é a única lei para o meu ser. Eu entendo porque essa lei funciona. Eu vi isso funcionar. Então, eu tenho fé nisso, como em 2 vezes 2 igual a 4. Deixe a sua fé ser um Deus fé, não a sua fé. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Volte-se para dentro e deixe a fé vir. E quando ela vem de dentro, você está ancorado na rocha e nada jamais o desviará. O sentido espiritual da vida vem de dentro. Seu sentido espiritual toca o reino de Deus e descobre que no reino exterior tudo o que é necessário para a demonstração é adicionado. Conforme você faz a sua transição da dependência do exterior para a dependência do interior, você está realmente voltando-se para o princípio criativo original da existência, que é a sua própria consciência. O mundo acredita que a mãe e o pai são os criadores de um filho, mas nenhum pai nunca criou um corpo.
O estado de consciência daquela criança produziu seu próprio corpo. Do mesmo modo, seu estado particular de consciência e meu estado particular de consciência trouxeram os corpos que temos atualmente. Se uma criança fosse trazida desde o início com o conhecimento que estamos ganhando neste estudo, então ele não seria afetado por nenhuma das crenças humanas, seja de saúde, riqueza, guerra ou qualquer problema no mundo de hoje. Você aprende a conhecer o seu próprio ser apenas no grau em que você sabe o que é Deus. Deus é vida, sua vida. Deus é consciência, sua consciência. Você é alimentado, mantido e sustentado de dentro. Todas as crenças do mundo não têm poder ou jurisdição sobre você. Na medida em que você conscientemente aceita esta verdade e se permite receber tratamento, essas transmissões da verdade tomam forma dentro do seu próprio ser. Tudo o que estou dizendo aqui é um tratamento. É a verdade do ser fluindo. Deve haver um fluxo contínuo da verdade para fora, a partir do centro em você para sua consciência externa. Isso é tratamento. Portanto, você deve sempre estar em um estado de receptividade. Em todos os meus escritos, observe quantas vezes eu digo: seja um estado de receptividade. Desenvolva um estado de receptividade. Desenvolva um ouvido atento. Por quê? Para se tornar receptivo à verdade, para que você possa ouvir a voz de Deus. O que tem a voz de Deus a dizer a você? Eu sou a tua vida, estou sempre contigo, tudo o que eu tenho é teu. Isso é tratamento, isso é oração, isso é comunhão. Essa é a carne que o mundo não conhece. Essa é a substância de seus ossos, sua carne, de seus músculos, de sua força e da sua inteligência. Eu tenho carne para comer que não conheceis. O renascimento começa no momento em que você começa a ser alimentado por dentro. Não há nenhum tipo de comida material, nenhum tipo de vitamina que manterá seu eu pessoal aqui por muito tempo. Mas existe um pão, vinho e água. Existe uma substância divina que é a sua própria consciência do ser. Isso irá reconstruir e levar você a um estado de desdobramento, de modo que daqui a 5 anos você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. A harmonia do seu ser emana da sua própria consciência. Não adianta voltar atrás e culpar seu pai ou sua mãe. Não há nada de errado com o seu corpo que foi herdado. Se houver algo errado com o veículo externo, faça a correção através da sua percepção de que você não tem uma consciência pessoal para ser influenciada pelas crenças do mundo. Deus é a sua consciência e Deus é a substância do seu ser, do seu corpo e da sua casa. Esse tipo de tratamento não trará a percepção de que eu e o Pai somos um e que o lugar em que estou é Terra Santa? Tudo que vem para você deve vir de dentro do seu próprio ser. Ou então o Mestre estava totalmente errado quando ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Que razão existe para acreditar que há uma presença e um poder fora de sua própria consciência? Antes de Abraão ser, eu sou. Eis que estou sempre contigo até o fim do mundo. O erro começou em sua experiência? Isso nunca começou. Você simplesmente aceitou crenças universais e esse é o único erro que existe. Eu chamei isso de hipnotismo, uma crença universal em um poder ou presença à parte de Deus. Portanto, todo o bem até o fim do mundo está fluindo em e através de e como você e eu, neste exato momento. Nenhum poder de fora pode entrar para corromper ou mentir. Nada pode entrar na minha consciência e assumir. Por quê? É Deus. Deus é minha consciência. E como poderia alguma coisa entrar no infinito? Existe alguma coisa fora do infinito? Deixe a verdade do Pai se revelar de dentro e você encontrará harmonia e paz. Você encontrará evolução e você encontrará reencarnação. Você encontrará um novo corpo sendo encarnado para você, um novo estado de consciência sendo desenvolvido para você. Você realmente será capaz de dizer:
Eu não sou o mesmo este ano como fui no último ano. Eu morri para as crenças mortais. Eu renasci do espírito. Mas ninguém pode fazer isso por você e ninguém pode entrar nisso por você. É um processo consciente que ocorre em sua consciência e tudo o que acontece em sua consciência externaliza-se em sua experiência. Pergunta: quando você entra no silêncio, você sempre acha que deveria fazer afirmações sobre Deus? Resposta: não, depende de onde você está na consciência. Quando você tenta entrar no silêncio, se você não toca imediatamente a consciência de Deus, então é sábio perceber Deus como vida, Deus como amor e assim por diante, e em seguida estabelecer-se na atitude de ouvir. Isso se aplica às minhas próprias meditações. Às vezes, quando entro em meditação, estou imediatamente nessa consciência, e nada é necessário no caminho das declarações da verdade. Às vezes, quando eu sou chamado para trabalho de cura, eu não posso obter a sensação de unidade, por alguma razão ou outra. Então eu devo sentar-me mais ou menos por 1 hora ou 2 ou 3 antes de atingir esse senso de unidade consciente. Não me deixe nada nem ninguém nunca colocar você em uma rotina. Se você não sente a sua unidade, esteja disposto a trabalhar até você alcançá-la. Se você sente sua unidade, pode parar nesse segundo. Pergunta: nós temos corpos espirituais individuais? Resposta: nós temos um corpo espiritual. Paulo diz que somos todos membros desse corpo, mas o corpo é espiritual e é infinito na forma. Não tente medir o infinito pela sua ideia dele. Você está tentando pensar no corpo espiritual infinito em termos de tempo e espaço. Há apenas um corpo, assim como há apenas um sol nos céus. Quando você vê raios de sol, isso é apenas aparência. Há apenas um raio de sol, assim como há apenas um sol. Existe apenas um corpo. É um corpo espiritual e é infinitamente manifesto.